Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui pra mais um vídeo. Hoje o Caio tá de novo aqui no canal e a gente vai falar algumas coisas sobre a nossa viagem. A gente foi pra Alemanha e pra Itália, a gente fez a nossa Eurotrip, é a primeira vez que a gente viaja pra fora juntos. Eu já tinha ido ao trabalho e a gente queria falar algumas coisas que a gente não encontrou em lugar nenhum e que ninguém tinha falado pra gente antes. Então se você tá interessado nesse tipo de assunto, se você quiser saber mais, esse vídeo acho que a gente vai falar mais sobre a Alemanha. E a gente foi pra Münster, para Berlim, para Nuremberg, depois a gente foi pra Toscana, pra Firenze, Florença e pra Roma. Então foi esse nosso roteiro. E depois São Paulo. E gente, no final eu vou responder umas perguntas que a galera deixou no meu Instagram, que é Cami Ferrari Oficial, então quem quiser me segue lá também. Então 10 dicas para curtir na Alemanha. Bom, primeira dica, chip de internet. A gente achou que ia ser super tranquilo, é chegar lá e comprar. Aliás, nós fizemos isso, né? Passamos no primeiro mercadinho dentro do aeroporto, compramos um chip, porém, não é tão simples como no Brasil e a gente teria que fazer dois procedimentos. Um seria ou teria que guardar o papelzinho de compra, o cupom fiscal, fazer uma chamada via Skype com o número que eles pediram, mostrar o passaporte com o teu rosto do passaporte e você do lado do rosto e responder algumas perguntas para validar o teu chip. Ou fazer todo o preenchimento de um formulário, enviar num correio e esperar 2 dias para poder ativar o teu chip. Bom, vai ter bastante dificuldade. A gente comprou o chip da Yamobil, só que dizem que existem outros chips que você já pode resolver. Minha dica, nossa dica, resolva no Brasil isso. Compre um chip já que você vai chegar lá com a internet ou você vai ter muita dificuldade. A gente perdeu o cupom, teve que fazer via correio, não sabíamos onde era o correio, ficava dentro de uma loja e a gente só conseguiu porque uma pessoa que falava alemão e português conseguiu ir com a gente, preencher todo o formulário, responder todas as coisas e aí liberou a internet pra gente, então tome cuidado, vai ficar sem internet. Gente, a segunda coisa que a gente quer falar é sobre o transporte público. O transporte público lá é um pouco complicado. Quando você entra no metrô, por exemplo, você não tem cobrador no ônibus ou gente vendendo passagem no metrô. Você tem uma máquina que fica dentro do ônibus no fundo ou no meio, ou no metrô dentro das passarelas, e você tem que comprar. Por isso, uma dica, leve moedas, porque sempre vai precisar de moedas. Existem, sei lá, 16 opções de bilhetes. É muito complicado, principalmente em Berlim. Então você precisa saber exatamente. Tem bilhete que é de 1 a 3 estações, tem bilhete que qualquer estação, quantas você quiser, só numa ida, tem bilhete que é ida e volta, tem bilhete que é o dia inteiro, tem bilhete que é para adulto, tem bilhete que é por 2 dias. Então é complicado. E se você comprar errado, você vai tomar uma multa, que foi quase o que aconteceu com a gente lá em Berlim, certo? Certo. Então, você só vai ter na máquina inglês nos ônibus e alemão, ou no metrô você vai ter inglês, espanhol, francês, só que tem que entender certinho, comprar o bilhete certo, porque a gente quase tomou uma multa de 60 euros cada, porque nós compramos o bilhete errado. Temos uma pessoa conhecida que falou que tomou uma multa de 100 euros em Paris, então isso é meio comum, é bem complicado lá e você pode se confundir. Outra coisa, você tem que comprar o bilhete por zona. Então tem lugar que é zona A, B e C, em Berlim, por exemplo. Em Nuremberg também tem A, B e acho que mais uma lá. Não sei se tem A e B ou A, B, C. Mas se você comprar o bilhete para a zona A e você estiver rodando na zona B, você também vai tomar multa, independente se for o bilhete certo, mas da zona errada. Então isso é complicado, porque para turista é difícil e não tem um mapa te dizendo onde que é. E aí, assim, tem o ônibus, que é um ônibus normal, igual aqui no Brasil, que não tem catraca, não tem cobrador, nada, você só entra com o bilhetinho lá validado. Tem o metrô, que é um metrô igual daqui, só que é mais sujo lá. E tem o trem, também no trilho, e tem o tram, que é uma espécie de um bonde aqui, que tem aqui em São Paulo, que é um trem que anda na rua, num trilho de rua. Que é um metrô fora, né? E a gente ficou meio confuso porque quando a gente chegou em Berlim com esse inglês mais ou menos, o cara falou pra gente pegar o trem na rua. E eu fiquei pensando, gente, o que é trem na rua? Eu não sei o que é e tal, você lembra? Aí a gente pegou, acabou mudando de caminho, foi por outro lugar. Só que depois, no final das contas, esse tram era a melhor opção, assim, pra gente andar pra todo lugar. Em Nuremberg também tinha. Eu acho que em Münster, porque é uma cidade menor, não tinha. Uma coisa muito boa é que o Google funciona e lá as coisas saem na hora. Então tudo que você colocar no Google de ônibus, falar daqui 5 minutos está chegando, realmente vai estar chegando o ônibus daqui a 5 minutos. E o Google Maps vai te ajudar bastante com os horários e o caminho que você pode fazer. E tem uma tela, igual tem aqui em São Paulo, indicando o horário também. Tipo, daqui a 2 minutos passa o trem pra Ervelskopf, lá, que era a estação que a gente tava. E realmente ele vai passar com muita frequência. O transporte funciona mesmo, às vezes a gente voltava tarde pra casa e mesmo assim funcionava. A outra dica do transporte é comprar um voucherzinho, que é uma espécie de um bilhete único
único aqui no Brasil, só que é um bilhete pra turista. Só que lá tudo é papel, viu, gente? Não é nada de plástico. E aí, esse daqui você pode retirar no aeroporto. O Caio já tinha comprado um pra Berlim no Brasil. E junto com ele comprou ingresso pra outros parques, pra outras coisas que você já pode usar. A minha sugestão é, se você... A gente acabou comprando pra 3 ou 4 dias. 7 dias. A minha sugestão era que você compre todos os dias mesmo, já com alguns passeios que você quer. Mas a gente depois viu que o passeio era mais barato lá do que no negócio que a gente comprou. E esse ticket, ele vale pra todos os lugares, pra todos os transportes, pro ônibus, pro trem, tudo. Só que você precisa andar com ele, é a mesma coisa. Você vai pegar o papel lá no aeroporto e a hora que você for andar no primeiro transporte, você vai validar. E aí vai vir tipo um carimbo, vai colocar lá 25 de outubro, tal hora. E a partir daquela hora, o negócio vai ficar valendo por 7 dias, por 15 dias, dependendo do que você comprou. O que o Caio falou no tópico passado, o que acontece? Você tá lá sentado no trem, no metrô, e de repente brota um fiscal com uma maquininha que ele vai ver se o negócio tá válido. Foi assim que aconteceu com a gente quase tomou uma multa porque a gente não sabia que tinha que validar. E aí foi mó away, depois a gente pode gravar um outro vídeo só falando sobre isso. Se você comprou certo e não validou, você vai tomar multa. E se você comprou errado e validou, toma multa também. Então são duas maquininhas dentro dos lugares. Uma máquina que você compra o bilhete, põe a moedinha lá, escolhe o tipo de bilhete, e uma maquininha que você põe o bilhete e dá uma picotada. Ele marca a data que você colocou. A partir daquele momento tá valendo. Se você não fizer essas duas coisas, tá errado, vai tomar uma multa. E tem que pagar na hora, e eles vão pegar teu passaporte, digitar os seus dados, é um rolê, e depois a gente compra. A quarta dica, que é muito maravilhosa, é o ônibus de turismo que a gente fez. Sabe aquele ônibus que tem até aqui em São Paulo, tem, que ele é aberto em cima, aquele ônibus vermelho que você vê muito em Londres, assim, né? Que parece que é de filme, assim. A gente comprou um desse, na verdade veio no pacote um ônibus pra conhecer Berlim com um áudio guide em português. E assim, gente, o que ele faz? Ele dá uma volta na cidade inteira. A cidade lá, ela é pequena, entre aspas, né? Não é tão grande, então com esse ônibus aí, a gente ficou umas 2 horinhas nele mais ou menos, a gente conseguiu ter uma noção de Berlim todo. E é maravilhoso, eu indico que, sei lá, qualquer viagem que eu for fazer, principalmente pra Europa, eu vou fazer esse ônibus aí, porque dá uma noção dos lugares, dá uma percepção assim de direção, da onde você vai, explica a cidade, e você pode usar ele o dia inteiro, você pode descer onde você quiser, nos pontos que ele para, e pode subir no próximo. Então o ticketzinho vale pra... Os ônibus, eles ficam passando o dia inteiro. Que é uma vantagem, porque às vezes você não precisa pegar o transporte público. Se você pagou um dia, ou 2 dias, ou 3 dias pra ele, você vai nele e volta nele, como o Cacá falou, desce, sobe onde você quiser, e ele passa pelos principais pontos turísticos, e o áudio guide que a Cacá falou é o guia de fone de ouvido, que você pluga ali e ele vai falando, e tem em português em Berlim, tá? E ele não é tão barato, ele é um pouquinho mais caro do que o do transporte público. Eu acho que esse, como a gente fechou no pacote de Berlim, eu nem sei quanto foi, mas vale a pena. Na Itália, a gente fez o de 48 horas, só que eu acho que não precisa, de repente o de 24 horas de um dia só, ele já é válido igual a gente fez em Berlim, e a gente pagou por esse de 48 horas uns 24 euros. O da Alemanha eu não sei, porque ele tava no nosso pacote de viagem. Bom, a quinta dica é você comprar passeios turísticos com antecedência, tá? Tanto o transporte, os bilhetes que a gente falou pra turista, que você compra quantos dias você for ficar, que a Camila falou, ou entradas pra passeios, você tem alguns sites que a gente vai colocar na parte de baixo aqui nos comentários. Você dá uma olhadinha nos sites que a gente pegou, tá? Lá você compra qualquer uma dessas duas opções. A ideia é você fechar antes, por quê? Porque você não pega a fila, você já vai imprimir o teu comprovante pela impressorinha lá, leva lá no local e troca por um bilhete e já entra. E isso te facilita demais, porque além da fila, você já sabe esse programa onde você vai, já conhece alguns lugares, já dá uma pesquisada antes. Eu até acho que nem vale a pena fechar tudo, mas algumas coisas para você fazer no dia é bem interessante que você já tenha uma programação. E a gente descobriu que geralmente comprar na hora é mais barato mesmo. Comprar pela internet sai um pouquinho mais caro, mas acho que tira essa dor de cabeça e facilita bastante. Alguns passeios você só vai conseguir fazer se fizer com antecedência, se fizer reserva com antecedência. No caso do hashtag na Alemanha, por exemplo, é uma dica que a gente dá: entre no site deles em alemão, você pode colocar em inglês e vai ter que preencher lá todos os dados que você precisar, e eles vão te mandar uma resposta dizendo que dia que você vai. Você tem que dar 3 opções de dia, mas é uma opção e é muito bom você fazer isso, já te ajuda bastante. E a sexta dica que a gente indica faça os passeios com guia turístico. Às vezes a gente acha que é uma bobeira, a não ser assim que você conheça muito aquele lugar, um lugar que a gente já foi, a gente não faria de novo com guia turístico. Mas na Itália, principalmente, a gente viu o quanto faz diferença aí com o guia, porque o guia te leva nos lugares certos, ele te conta a história, ele te faz poupar tempo, na verdade. E outra coisa também, você conhece outras pessoas, conhece outros brasileiros, às vezes, que estão ali na viagem.
Então, o guia turístico foi muito bom. Pena que a gente só descobriu isso na Itália. Na Alemanha, como a gente pesquisou muito, a gente já sabia meio que as coisas, a gente acabou fazendo sozinho, porque a gente já tinha pesquisado. Mas me arrependo. Eles dão várias dicas, assim, sabe? E aí na Alemanha a gente acabou indo sozinho. Por exemplo, no museu, que o Caio vai falar depois, a gente poderia ter ido com guia. A gente acabou ficando lá o dia inteiro e a gente poderia ter poupado o nosso dia se a gente tivesse fechado isso com um guia turístico. E enriquece mais o teu passeio, você compreende mais os detalhes, aquilo que passaria despercebido vai ficar especial porque alguém tá te explicando e sabe muito mais sobre o ambiente do que você. Oi, gente, Camila do Futuro invadindo o vídeo aqui, por quê? Porque o vídeo ficou muito grande, então eu dividi ele em dois. Até esse vídeo vai até a dica 6 e no próximo vídeo vai da dica 7 até respondendo perguntas e dando dicas de lugares, tá? Então eu vim aqui pra pedir que você dê like, compartilha e assista o próximo vídeo. Se você for fazer uma viagem e tiver dúvidas ou tiver sugestões de vídeos, coloca aqui embaixo também, tá? Beijo, tchau!